vez, o jovem estava tentando conquistar uma moça, uma garota. Ele havia se apaixonado por ela, mas ela ainda estava em dúvidas se aquele jovem seria o seu futuro marido. Então ela buscou conselhos sobre se devia ou não aceitar o pedido de namoro feito pelo rapaz. Primeiro ela falou com a sua melhor amiga sobre ele. Sua amiga disse que ela deveria aceitar o pedido do rapaz. Ela era nova, tinha de aproveitar a vida sem se preocupar com o futuro, pois o importante é viver o presente. Depois de ouvir o conselho da amiga, a moça foi procurar seu pai. Ele perguntou de que família era o rapaz, se ele tinha uma profissão, se o rapaz trabalhava, se podia dar a ela alguma segurança. Depois de ouvir as respostas dela, disse: filha, a decisão é sua. A jovem refletiu sobre os conselhos que lhe foram dados e decidiu namorar o rapaz. Pouco tempo depois estavam casados. Não demorou muito, tiveram 2 filhos. Aí a situação se agravou. E ela começou a compartilhar os problemas com seus amigos, com alguns parentes, e ele não gostou disso. As brigas se tornaram constantes. Num certo dia, ela procurou o pastor de uma igreja, que disse a ela: Deus me revelou que Ele tem um marido melhor para você. Poucos meses depois veio o divórcio. Um lar desmoronou. 2 jovens tiveram suas vidas abaladas pela frustração, pelo medo. 2 crianças sofreram dano emocional por causa da separação dos pais. 2 famílias foram marcadas pelo fracasso. Em resumo, os jovens namorados não buscaram ao Senhor antes de firmarem um compromisso amoroso, não firmaram seu casamento na bênção do Senhor, não serviram a Deus através do seu casamento. Essa história ilustra bem a realidade de milhares de pessoas à nossa volta. Ela nos fornece pistas para entender como podemos nos desviar da vontade de Deus sem nos dar conta disso, abrindo brechas que podem ser usadas por Satanás para nos induzir ao pecado e a todas as consequências decorrentes dele. Nós podemos fazer isso em qualquer área da nossa vida. Há pessoas que estão abrindo rupturas na vida emocional, como foi o caso dessa jovem aqui ilustrada. E essas rupturas são abertas muitas vezes com boa intenção. Essas brechas são abertas muitas vezes tendo como perspectiva algo interessante para o futuro, mas que em pouco tempo se mostra um grande desastre. Há pessoas que estão abrindo rupturas na sua vida financeira, vão tomando decisões, tentando satisfazer os desejos do coração, muito, mas muito além do que satisfazer as próprias necessidades essenciais. E com essas decisões vão causando brechas na vida financeira que vão trazendo dano. E uma das primeiras áreas onde esse dano pode ser notado muito claramente é na fidelidade ao Senhor. Novamente, consequências advirão
dessas brechas. Há pessoas que estão abrindo brechas no relacionamento conjugal, que vão permitindo que certas situações, certos conflitos, certos dissabores vão gerando mágoas, que vão escurecendo o coração, colocando numa sombra que muito em breve se torna treva profunda. E quando o outro tenta encontrar aquele amor outrora brilhante, vivo, dinâmico, já não encontra mais, dado o fato de estar envolvido em intensas trevas. Poderíamos continuar aqui fazendo uma lista de áreas na nossa vida onde muitas vezes nós vamos permitindo que sejam abertas roturas, brechas. E por essas brechas, Satanás vai entrar com a sua influência, com as suas sugestões, com a sua indução, levando mesmo aqueles comprometidos com Jesus ao erro, ao pecado e à mazela decorrente dele. Os servos de Deus precisam tomar muito cuidado para não abrir roturas em suas vidas, brechas que poderão servir de passagens para o mal, acarretando grande dano espiritual. Pois outra verdade que creio e tenho enfatizado para os irmãos é: cada vez que um princípio espiritual é quebrado, nós sofremos as consequências, e elas são danosas. Nenhum princípio espiritual quebrado fica sem consequência, seja na vida amorosa, seja na vida financeira, seja no trabalho, seja no relacionamento interpessoal com amigos, parentes ou familiares. O fato é que muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida como se Deus estivesse tão longe, como se Deus não se importasse verdadeiramente, como se Deus não estivesse atento às mínimas circunstâncias da nossa vida, e por equívoco nosso nesta compreensão, acabamos por colher tempestades tremendas na nossa vida. Portanto, precisamos fechar todas as brechas que existam em nossa vida, para que o diabo não tenha ocasião contra nós. Mas de todas as brechas que precisamos fechar, algumas são essencialmente importantes, e eu quero destacar nesta noite apenas 3 destas que julgo mais importantes. A primeira é: precisamos fechar brechas no nosso modo de servir ao Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13, e também capítulo 15. Esses 2 textos nos ajudam a entender brechas no modo de servir ao Senhor e as consequências disso. E a partir desses 2 textos nós podemos então fazer uma avaliação de como é que nós temos servido ao Senhor. E se porventura encontrarmos nessa avaliação ainda roturas, brechas, o desafio nesta noite da palavra do Senhor é que nós rapidamente fechemos essas brechas, para que nós não cultivemos
danos irreparáveis. Capítulo 13 de Crônicas retrata um período após a morte de Saul. Davi assume o trono e procura restabelecer o culto ao Senhor que Saul já havia perdido de vista. Já havia cometido vários equívocos sobre o modo de servir ao Senhor. Então Davi consulta seus líderes e resolve trazer a Arca da Aliança de Kiriat-Jearim, uma cidade do reino de Israel, para a capital, para a cidade onde Davi tinha a sua residência, em Jerusalém. Diz assim o versículo 1 a 5 do capítulo 13 de 1 Crônicas: E teve Davi conselho com os capitães dos militares, dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Acontece que enquanto o povo vinha trazendo esta arca em direção a Jerusalém, Uzá, um dos responsáveis pelo carro de boi que levava a arca, num dado momento o boi tropeça, o carro parecia que ia virar, Uzá segura a arca para que ela não caia, pensando ele que assim sucederia. No exato momento em que Uzá toca a arca da aliança, ele morre. Por quê? Porque ele não era sacerdote nem levita. Primeiro nessa história é que a arca já está sendo conduzida de forma totalmente equivocada. Não era assim que o Senhor disse que a arca deveria ser transportada, em carro de boi. Ela deveria ser transportada pelos sacerdotes ou levitas através de varas que eram colocadas em argolas presas na arca. Mas não se fez assim. O fato foi tão impactante que Davi resolveu deixar a arca da aliança na casa de Obed-Edom, o judeu. E diz-nos o texto, do versículo 7 a 11, que Deus abençoou a vida de Obed-Edom e toda a sua casa, por causa da presença da arca do Senhor. Então, passado pouco mais de 3 meses, Davi entendeu o que havia acontecido, chamou os sacerdotes, chamou os levitas, e agora resolveu trazer a arca da forma como ela deveria ser levada. O que chama a atenção nessa passagem é o fato de Deus ser extremamente criterioso no modo como Ele quer ser servido. Era sabido de todos que somente os sacerdotes e levitas podiam transportar a arca da aliança. Por isso, na nova tentativa de trazer a arca para a cidade, Davi vai dar ordens expressas sobre como isso deveria ser feito, e é o que está no capítulo 15, versículos 11 a 14. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel,
ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto, primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscarmos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Amados irmãos, isso nos diz muito sobre como o Senhor espera que nós ainda hoje o sirvamos. Entristece-me ver como abrimos brechas no nosso modo de servir ao Senhor. Somos conhecedores dos preceitos do Senhor, mas muitas vezes o ignoramos. E ignoramos os seus preceitos, como se Deus não fizesse conta disso, como se Deus não se importasse com a sua própria palavra, como se seguir a palavra dele dependesse do bem-estar pessoal que eu possa alcançar. Mas Deus continua sendo fiel à sua palavra. Ele continua sendo criterioso quanto ao modo que Ele deseja que nós nos apresentemos diante dele para servi-lo. Ele não diminuiu o seu padrão de excelência, nem o seu controle de qualidade acerca daquilo que oferecemos a Ele. Mas será que nós temos chegado, pelo menos perto, da excelência, da qualidade do serviço que Deus requer de cada um de nós? Isso tem me preocupado, irmãos, porque eu mesmo tenho aberto brechas na minha vida no tocante ao modo de servir ao Senhor. Não é proposital, é com a melhor das intenções, é querendo fazer com que as coisas saiam de uma forma equilibrada. Mas me parece que o Senhor tem me colocado em situações para que eu possa verificar, avaliar se o meu modo de servi-lo está dentro da excelência que Ele deseja. Eu posso dar um exemplo simples do que acontece aqui no culto. O que acontece comigo aqui no culto. Domingo passado, eu tive que conter a minha língua na boca para não falar a respeito. Mas não tem jeito, durante a semana o Senhor fica incomodando o coração, leva para o texto, diz, prega agora. E aí hoje o Senhor permite que novas situações surjam para dizer, olha aí o que está acontecendo. Nós deveríamos chegar para o culto com um espírito pronto, com um espírito contrito, com a mente focada naquilo que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai falar, naquilo que o Senhor quer receber do meu coração, do seu coração. Entretanto, muitas vezes nós chegamos para o culto com a mente totalmente fora desse propósito. E a gente chega preocupado porque tem que falar com um fulano de tal, de uma coisa que ficou durante a semana. Ah, mas eu vou com ele na igreja, eu falo com ele na igreja. A gente chega preocupado se o
equipamento de som está todo no lugar, está pronto para ser utilizado ou não. A gente chega a preocupar se já há todas as participações no culto devidamente detalhadas, com antecedência, tudo preparado para que o serviço ao Senhor possa ser de mais alta qualidade. E acontece comigo, não sei se acontece com você, ainda muitas vezes, já o culto tendo começado, chega alguém para conversar comigo. Levanta um, senta outro. Levanta um, senta outro. E lá para tantas horas, quando já está chegando o momento da mensagem, aí é que a minha mente vai começar a entrar na presença do Senhor, para me humilhar diante dele, para pedir perdão a ele, para rogar a ele que ele se manifeste apesar de nós. Quantas vezes nós chegamos atrasados para o culto? Quantas vezes nós fazemos do ambiente da casa do Senhor um lugar de diversão? Quantas vezes as crianças pensam que aqui é um baile? Quantas vezes nós ficamos trocando informações, papelzinho escrito, de um para o outro, aqui do lado? Quantas vezes ficamos no celular, olhando as mensagens que recebemos? Essa é a qualidade do culto que estamos prestando a Deus. E eu tenho que corrigir essas brechas na minha vida. Eu preciso apresentar ao Senhor um culto em espírito, em verdade, que seja agradável a Ele, onde Ele seja o centro de tudo, onde a minha atenção esteja estritamente voltada para Ele, onde o meu coração esteja totalmente aberto para Ele, onde todas as outras coisas, todos os outros assuntos, todas as outras preocupações, todas as outras circunstâncias que não sejam estar diante do Senhor para adorá-lo, para servi-lo, reconhecer o governo dele, reconhecer a bondade dele, tudo que não seja isso, fique fora. Caso contrário, são brechas que permanecem na minha vida, talvez na sua, não nos permite servir ao Senhor com a excelência que Ele espera de nós. Fecha as brechas. Nós precisamos fechar as brechas também na busca de conselho espiritual. Um texto que nos ensina sobre isso é o texto do profeta Isaías, capítulo 30. Israel havia se desviado dos conselhos do Senhor, preferiam ouvir os conselhos de estrangeiros a ouvir os profetas do Senhor. E o Senhor diz através de Isaías, capítulo 30: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoan,
e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Israel chegou a um momento, a um tempo em que, no meio daqueles conflitos territoriais, considerou que o Egito fosse um povo, uma nação que pudesse dar a eles cobertura, que pudesse tornar-se aliado e dar a Israel a segurança, a paz que então Israel precisava. Mas o Senhor já havia mostrado a Israel que Ele era o guardião do povo, que Ele era conselheiro do povo, na paz ou na guerra, que Ele era quem tinha mão forte para dar segurança ao povo. Entretanto, o povo não viu assim, não entendeu assim, e não guardou o seu coração assim. E foi buscar segurança e conselho em terra estrangeira. Por isso, Deus retira sua mão e deixa o povo à mercê de seus enganos. É o que nos diz do verso 9 a 14. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto como rejeitais essa palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente, num momento, e ele quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lago, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Assim tem sido com muitos ainda hoje. Só querem ouvir conselhos que favoreçam seus desejos e seus projetos pessoais. Só querem saber o que Deus tem de bom para lhes dar e não querem dar ouvidos ao que Deus espera ou deseja para eles. Espera deles ou deseja para eles. Outras vezes se fecham para os conselhos que Deus quer dar através da sua palavra, ou através de pessoas que buscam intimidade com Ele. Preferem dar ouvidos aos conselhos do seu próprio coração, ou ao conselho de estranhos. Deus está pronto para nos orientar. Ele está pronto para dar sabedoria a quem quer que peça. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amados irmãos, quantas vezes nós estamos em situações de aperto, nós estamos em situação de confusão, nós estamos em situação de dúvida, quantas vezes estamos passando por momentos de luta, e em vez de buscar o conselho do Senhor, nós vamos buscar conselho
em pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus. Vamos buscar conselho em pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus. Ou às vezes abrimos uma revista Caras e vamos buscar um conselho. Às vezes abrimos a revista Capricho e vamos buscar um conselho. Às vezes abrimos a revista, o jornal, para ver o horóscopo do dia, para saber qual que é a mensagem do dia para a minha vida. E se tivessem adivinhos ainda hoje, muitos nos estariam buscando. Porque há muitos crentes que estão buscando as revelações, as profecias, e o que muitas vezes encontram é conselhos como este dado à jovem da ilustração do início. Se não está dando, separa. Deus tem sempre o melhor para você. Larga a mão. E às vezes nós temos crentes do Senhor Jesus dando o mesmo conselho. Sem sabedoria, sem entendimento, sem falta de temor a Deus, sem temor a Deus. Entendeu? E jovens, espero que isso não esteja acontecendo entre vocês, porque eu os amo muito. Às vezes ouvindo o conselho de uma coleguinha na faculdade que não tem também nenhum entendimento para tomar decisões que ferem a vontade e a santidade de Deus. Onde você está buscando conselhos, meu irmão? Onde você está buscando conselhos, minha irmã? Porque dependendo de onde você esteja buscando conselhos, se estes não forem segundo a vontade de Deus, você está em maus lençóis. Você está em maus lençóis. Danos poderão vir que se tornam irreparáveis. Precisamos fechar as brechas dos conselhos que recebemos, se estes não concorrem para o cumprimento da vontade do Senhor. Precisamos fechar as brechas do discernimento espiritual. E um texto que nos ajuda a compreender isso é Ezequiel, capítulo 22. No mundo em que tem acontecido tantos escândalos, tem sido cada vez mais difícil para o povo de Deus distinguir o que é sagrado e o que é profano, o que é puro e o que é impuro. E certa vez Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mistério que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mas este não é um problema novo. No passado, o Senhor procurou alguém que fechasse a brecha da ignorância espiritual e da violência, e não achou. É o que nos diz o profeta Ezequiel nos versículos 23 a 31 do capítulo 22. Diz assim o texto: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa.
eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo no meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. É isso que temos visto ainda hoje, irmãos. Do menor ao maior, do humilde, que muitas vezes não busca a Deus, até os governantes que exploram o povo, expropriam o povo, até os líderes religiosos que falam falsas mentiras, falsas verdades, são mentiras, que proferem palavras como sendo do Senhor, quando o Senhor nunca o disse, que enganam o povo. Violência sobre violência, engano sobre engano, e não há quem se ponha na brecha. Até o povo de Deus estava vivendo em completa cegueira espiritual. Havia líderes avarentos, violadores da lei, profanadores das coisas sagradas, um povo cativado pela vaidade e pela mentira. Por isso o Senhor derramou sobre eles a sua indignação, fazendo com que as suas iniquidades recaíssem sobre as suas cabeças. Será que se Deus olhasse para nós agora, nos acharia com discernimento espiritual necessário para evitar que Ele também se indigne conosco? Não compete a mim responder essa pergunta no tocante a você, mas devo alertá-lo que faça tudo para fechar essa brecha em sua vida, para que você seja capaz de discernir claramente o que não agrada a Deus, para que você seja capaz de discernir claramente o que é profano, para que você seja capaz de discernir claramente o que seja impuro, para que você saiba discernir o que é cilada de Satanás, para que você saiba discernir o bem do mal, para que você não se deixe enganar por mentiras, por engodos, por falsidades, ou por palavras ditas como sendo de Deus, quando elas não o são. Quanto falta de discernimento espiritual em nossa vida. Diante do que você acabou de ouvir, quero que responda para si mesmo a seguinte pergunta: há ainda alguma brecha na sua vida precisando ser fechada?
Essa brecha pode ser em qualquer área da sua vida, na vida financeira, no relacionamento conjugal, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, no relacionamento com a sua família, no seu relacionamento amoroso, no seu namoro, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com os irmãos em Cristo. Há ainda alguma brecha precisando ser fechada? Eu disse há pouco que há na minha vida uma brecha que precisa ser fechada, no tocante ao modo de prestar culto a Deus. E desde que eu percebi isso, eu tenho colocado isso diante do Senhor, pedindo que Ele me dê a sabedoria necessária para fechar essa brecha, pedindo que Ele me dê a coragem necessária para fechar essa brecha, de modo que quando eu esteja prestando culto a Ele, não haja outra coisa que tome a minha atenção que não seja o Senhor. Mas eu também não posso deixar de olhar para as outras áreas da minha vida, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com o meu filho, o meu relacionamento com os meus irmãos em Cristo. E eu também preciso estar atento para que, se houver ainda brechas, o Espírito do Senhor me mostre a você, e nós sejamos pelo Espírito do Senhor mesmo capacitados para fechar todas as brechas que ainda estejam abertas. O desejo de Deus é que o diabo não tenha nenhuma frestazinha sequer que possa usar para nos induzir ao pecado ou para manchar o nosso relacionamento com Deus. Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele. Portanto, fecha as brechas que existam na tua vida.